paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. É uma bênção estarmos novamente aqui no nosso canal Momentos de Meditação. E algo a mais, eu quero agradecer aí os novos inscritos que têm chegado aqui no nosso canal. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo também a você que está chegando aqui pela primeira vez. E é um prazer tê-lo de volta aqui, você que já está nos acompanhando aí nesse tempo de canal. Deus abençoe. Hoje eu queria aqui pegar um texto que a gente usa muito nos momentos assim de velório, de sepultamento, né? Que a gente usa muito. E geralmente quando a gente usa esse texto nesses momentos, a gente fala dos feitos, da relevância dessa pessoa no sentido de números e quantificações das coisas que ela deixou, não é? Que ela construiu ao longo da vida, da existência, ou do ministério, né, frutífero. Quando a gente está falando de alguém cristão, assim, a gente quer enfatizar o ministério dessa pessoa, não é? Aquilo que Deus usou a vida dela para construir, para edificar, para realizar, não é? E aí a gente geralmente usa esse texto, não é? E está tudo certo também, não tem problema nenhum. Mas hoje eu queria usar esse texto talvez de uma maneira que talvez você ainda não tenha pensado, mas talvez você já tenha pensado, mas eu queria enfatizar se você já tiver pensado, porque eu também já acredito, na verdade, que esse texto também está falando disso. Aí você está se perguntando, mas de que você está falando? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 diz assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas eu queria usar só essa primeira frase dele: combati um bom combate. É interessante que, por mais que, como eu acabei de dizer, fala-se de coisas exteriores, de coisas visíveis, de algo que a gente pode apalpar ou ser concreto, de ser tocado, quando a gente, num sepultamento, num velório, fala dos feitos de alguém, se referindo a esse texto. Mas eu também acredito que o apóstolo Paulo está falando de alguns combates que a gente luta dentro da gente. E eu tenho falado em algumas mensagens e não tenho problema nenhum de achar ou pensar de estar sendo repetitivo, porque o meu propósito aqui, de fato e de verdade, é ser um canal de Deus na sua, na minha, nas nossas vidas, no sentido de que a gente possa viver a vida da melhor forma que a gente conseguir puder viver, porque a gente só tem essa chance, a gente só tem essa experiência de vida. Nós não estamos aqui treinando para daqui a pouco, desculpa aí se acredita de outro jeito, mas segundo a palavra, a gente só vai ter essa experiência e que a gente possa ter a melhor experiência que a gente puder ter. Então isso leva com que nós combatamos, ou que a gente tenha um combate dentro da alma da gente. E esses combates que a gente lida dentro da gente é porque, como pessoas humanas que fomos afetados pelo pecado, temos algumas inclinações na nossa vida. E essas inclinações, como o orgulho, a vaidade, o ego, combatem dentro de nós. E em muitos momentos da nossa vida, diante de alguma situação que nos é apresentada como uma afronta que a gente entendeu, a gente tem o desejo de se vingar, a gente tem o desejo de dar o troco, a gente tem aquele sentimento de não ficar por baixo, a gente tem aquele sentimento dentro da gente odioso em relação a essa questão. Então, é um combate que se instala dentro da gente, né? Essa ferida vai instaurar um combate agora dentro da gente. Por quê? Porque o combate de eu perdoo ou eu vou viver com esse sentimento dentro do meu coração. Então isso gera um combate dentro da nossa alma, não é? E aí a gente tem que lutar dentro da gente. Porque como que a gente vai viver agora? Vai viver com esses sentimentos? Vai viver, né, movido nossa alma por esse sentimento? Ou a gente vai liberar o perdão? É um combate que a gente tem que travar dentro da alma da gente, não é verdade? O combate de que somos chamados a amar, não é? E aí Jesus disse assim, não só ame o que te ame, mas ame a todos, inclusive aqueles que te odeiam, que te perseguem, que não gostam de você.
Meu Deus do céu, é um combate dentro de nós, porque amar as pessoas que nos amam é uma coisa, agora amar a todos indiscriminadamente, meu Deus, que combate dentro de nós, não é verdade? Então, quando ele diz assim, eu combati o bom combate, eu creio, eu acredito que ele não está falando só de obras exteriores, do ministério, do chamado que ele recebeu, das realizações como missionário que, plantou tantas igrejas, que escreveu as cartas que escreveu. Ele não está falando só disso. Ele está falando dessas lutas que a gente tem dentro da alma da gente, que muitas das vezes a gente precisa ser otimista, mas é pessimista, que muitas das vezes a gente precisa ter esperança e está desesperançado, que muitas das vezes a gente precisa incentivar e a gente desincentiva, que muitas das vezes a gente tem que apaziguar e a gente põe mais gasolina ou põe mais lenha na fogueira, como diz o outro, não é? É difícil ser um pacificador e às vezes a gente promove mais a guerra do que a paz. Mas tudo isso é reflexo e fruto dessas lutas, dessas batalhas, dessas guerras que a gente combate dentro da gente, no interior da gente. Então, a minha palavra para você hoje, não cesse de lutar, não. Não permita que nada e nem ninguém, nenhuma circunstância, por favor, te tire dessa luta. Não faça isso, não. Ah, porque eu cansei. Ô, pastor, eu cansei. Não, não canse não, por favor, tá bom? Então, se você pegar as mensagens, como eu já disse para trás, você vai perceber e vai ver que eu tenho ministrado muito nessa direção aqui no nosso canal, porque para que você tenha uma vida melhor, para que sua alma não seja profundamente afetada por esses sentimentos, porque eles desabilitam a vida, porque eles enfraquecem a vida, porque eles derrubam a vida, porque eles derrotam a nossa vida. São essas coisas que, se a gente não combater e elas nos vencerem, elas realmente fazem com que a gente seja derrotado de uma forma definitiva no viver. Então continue lutando, continue combatendo, não se deixe vencer por essas coisas. Eu tenho ministrado aí, não tenho problema nenhum em me tornar repetitivo. O meu desejo é que essas mensagens, elas toquem seu coração, elas ponham você na luta, elas levantem você para a guerra, e que em nome de Jesus de Nazaré, você viva o melhor que você puder viver e seja o máximo e o melhor que você puder ser nessa existência humana, porque nós só temos esse tempo, essa existência para viver. Por isso, em nome de Jesus, volte para a luta. Se você foi derrotado ou vencido por um sentimento desse, volte para a luta. Batalhe, combata dentro do seu coração e do seu interior, em nome de Jesus. Amém? E que no final possamos dizer, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu combati o bom combate. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela graça de nós estarmos aqui, mais uma vez, orando sobre vidas, sobre mentes e sobre corações, porque essa é a batalha, esse é o combate da nossa vida. Todo dia a gente está combatendo com algo dentro de nós, que está tentando nos enfraquecer, nos derrubar, nos destruir, nos fazer viver uma vida derrotada e vencida interiormente por esses sentimentos que nós combatemos. Mas ajuda teu filho, para que ela possa continuar perdoando, continuar amando, continuar tendo esperança, continuar animando, continuar fortalecendo, continuar pacificando, não é? Em nome de Jesus, que ela consiga combater esse combate dentro da sua alma e que o Senhor ajude a vencer e a prevalecer, para que no final possamos olhar a nossa jornada e ter a graça de dizer como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. Para fora, verdade, mas também dentro do meu coração e do meu interior. Derrama a tua bênção sobre aqueles que chegaram aqui e aqueles que, ó Deus, serão compartilhados e que terão acesso a essa mensagem. É o que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado por você ter chegado até aqui.
compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa o seu like aí, o seu gostei, seu joinha aí. Tá? Se quiser comentar também, pode comentar, fique na liberdade, tá bom? Deus te abençoe e eu aguardo você aqui na nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Deus te abençoe, tamo junto. Um beijo no seu coração. Até a próxima.